E aí, Joe? Beleza? Você está em Lumberjack Thor. Eu sou o Thor, e no último vídeo aqui do canal eu mostrei pra vocês como que eu faço uma das minhas tábuas de corte. Aliás, esse vídeo ficou top demais, Joe. Se você não assistiu ainda, clica aqui nos cards, deixa aí no jeito pra você ver depois desse, beleza? Durante o vídeo eu falei que pra fazer uma tábua de corte você precisa que a madeira esteja seca, não pode estar úmida de jeito nenhum. Nisso, depois que eu publiquei o vídeo, um dos nossos inscritos fez uma pergunta que eu achei bastante pertinente gravar um outro vídeo falando sobre essa questão. Quem mandou foi o Romero Costa Lima e ele perguntou o seguinte: como você faz pra saber se a madeira tá seca? Eu achei essa uma ótima pergunta, porque essa foi uma dúvida que eu tive quando eu comecei, essa é uma dúvida que muita gente tem, e aliás, tem muita gente que nem sabe por que é importante você trabalhar com madeira seca. Então, eu vou responder isso, mas eu também vou acrescentar um pouco mais sobre essa questão e vou dividir em algumas partes essa resposta. Tá bom. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curta esse vídeo, martela o dedo no like e compartilhe pra gente crescer cada vez mais. Feito! Por que a madeira precisa ser seca para fazer tábua de corte? Na verdade, eu até deveria ter ido um pouco mais além. Não é só para fazer tábua de corte que a gente precisa que a madeira esteja seca. Na marcenaria fina você precisa de madeira seca para fazer qualquer coisa. Uma cadeira, um banco, uma mesa, um guarda-roupa, uma tábua de corte. E por que a gente precisa que a madeira esteja seca? A madeira, quando a gente corta ela, corta a árvore que vai extrair a madeira, ela ainda tem dentro dela todo o líquido, toda a água, todos os nutrientes que ela precisa para se manter viva. E com o tempo, ela vai abrindo mão desses nutrientes, dessa água, desse líquido. Esse líquido preenche os espaços vazios que a madeira tem entre suas fibras. Quando ela está fazendo esse processo, a madeira ela nunca termina esse processo com o mesmo tamanho que ela tem no início. Ela começa com um tamanho e ela vai reduzindo, porque ela vai liberando espaço dentro dela, ela vai contraindo. Na prática, na marcenaria fina, o que isso quer dizer? Se eu tenho um pedaço de madeira como esse, por exemplo, e eu faço uma cadeira com ela úmida, o que vai acontecer? Com o tempo ele vai contraindo, então pode ser que ele vá trincando, ele vá soltando as peças. Se eu fiz uma colagem, por exemplo, no assento, pode ser que abra esse assento. Numa peça como, por exemplo, uma tábua de corte machetada, como essa aqui, talvez eu nem consiga fazer a colagem das madeiras, mas ainda que eu consiga, provavelmente ela vai soltar muito rápido, ou vai ficar marca aqui, vão entre as peças, enfim. Porque a madeira ela vai estar sempre trabalhando, a madeira nunca para de trabalhar. Mesmo depois de anos cortada, ela continua trabalhando. Ela continua fazendo esse processo de troca de umidade com a natureza. A madeira estando úmida, em algum momento ela vai secar. Isso demora, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas ela vai secar. E aí quando ela seca, ela contrai, e ela pode ficar torta, trincar, pode empenar. Isso com certeza vai comprometer qualquer projeto que você tenha. Essa é uma das razões, inclusive, que a gente sempre fala quando você for fazer um móvel para área externa, ou um portão, um telhado, qualquer coisa do tipo, usar as madeiras mais duras, como garapeira, cumaru. Por quê? Como são madeiras que têm muitas fibras, que isso torna elas mais duras, tem pouco espaço ali para entrada de líquido, de umidade, então ela não tem um trabalho tão grande de contrair e expandir. Mas, mesmo depois de muito tempo cortada, a madeira nunca para de fazer essa troca de umidade com a natureza, porque a gente tem aí umidade no ar, tudo, então ela está sempre aí absorvendo e liberando conforme o nosso clima. Não quer dizer que ela vá mais ter o mesmo trabalho que ela tinha enquanto ela foi cortada, o mesmo movimento da madeira, mas ela sempre vai ter alguma coisa. Tá, mas com isso a gente volta na pergunta: como que eu faço para saber se a madeira tá seca? Primeira coisa, você precisa ter em mente que assim, não existe uma madeira 100% seca, isso não existe. O quê? Não acredito. Ela está sempre trocando umidade aí com a natureza. Mas existe um percentual de umidade que faz com que ela fique perfeita para a gente trabalhar em marcenaria. Esse percentual varia aí entre 8 a 18, 20%. Depende muito de cada caso. Também não é uma coisa absoluta, um número absoluto, um percentual absoluto. Mas dentro desse campo aí dá para trabalhar bem legal. Se na sua cidade ou na região que você mora existe aí uma madeireira que trabalhe com madeira para mobiliário, você já pode ficar tranquilo em relação a essa coisa de verificar a umidade da madeira, se ela está seca ou não, porque essa madeireira já fez esse trabalho para você. Ela já estocou a madeira dela de um jeito que ela fique possa secar no tempo certo, sem empenar, e só vai te vender esse tipo de material. Infelizmente, madeireira voltada para o mobiliário tem muito pouca, quase não tem na verdade. Eu moro aqui na região de Campinas e
aqui só tem uma. E muita gente que conversa comigo, tal, nem tem esse tipo de madeireira por perto. Então essa é uma dificuldade mesmo. Mas se você tem, pode ficar tranquilo, você nem precisa se preocupar em outro jeito de descobrir se a madeira tá seca ou não. Por que tem tão pouca madeireira voltada para o mobiliário? Porque para você, todo o processo para você fazer com que a madeira seque demora muito tempo e envolve muito custo. Ela tem que estar bem armazenada num lugar que faça sombra, tem que estar separada uma tábua da outra. Leva meses, e em alguns casos até 18 meses, 2 anos para a madeira secar. Então não é uma coisa que você corta hoje e dali alguns dias já está pronto para usar. Não funciona dessa maneira. Então por isso que a demanda deles é muito menor que a demanda de uma madeireira que trabalha para construção civil. Então acaba tendo um número também reduzido. Mas se na sua região não tem esse tipo de madeireira, ou então você pegou aí uma madeira na rua, na caçamba, tal, quer saber se ela tá boa para trabalhar ou não, a gente felizmente tem um outro recurso que pode ajudar, que é justamente esse carinha aqui, ó, um medidor de umidade. Esse modelo aqui é basicamente o único que a gente tem no Brasil. Você vai ver ele com algumas diferenças mais de design mesmo, mas a essência dele é exatamente a mesma. Ele vem com esse pino aqui, e aí eu pego ele, deixa eu achar uma madeira, e espeto na madeira, faço um pouquinho de pressão aqui, e aí ele dá nesse visor para mim o percentual de umidade que a madeira tem. Eu vou ligar aqui para vocês entenderem melhor. Então quando eu ligo ele está aqui zerado, afinal de contas ele não está pegando nada. Não me diga! Ele tem também uma escala aqui, que você deve estar vendo, tem uma letrinha A e uma escadinha aqui. O que isso aqui quer dizer? Essa escala ela serve para diferenciar a madeira por categorias de densidade. Quanto mais perto do A, mais densa é a madeira. E aí, apertando o botão Mode aqui, eu vou mudando. E quanto mais eu vou subindo aqui, mais leve é a madeira que eu vou mensurar. Isso aqui é importante porque se você, por exemplo, vai medir um cumaru no ajuste para madeira macia, vai dar uma diferença muito grande no valor, então você não vai ter uma apuração muito precisa. Eu espeto ele assim, e aí quando eu espeto na madeira, eu aperto esse botão Hold aqui para poder ver depois que eu tirar, né? Ele vai estar de ponta cabeça e tudo. Nós vamos fazer uns testes agora para a gente ver na prática como que essa maquininha funciona. Mas como que funciona essa maquininha? Por que ela passa esse dado pra gente? Bom, ela tem, entre esses dois pinos que ela tem aqui, passa uma leve corrente de energia. E é justamente essa corrente que ela determina ali o grau de umidade que a madeira tem. Uma coisa que é um ponto negativo e infelizmente a gente não tem muito para onde correr em relação a isso aqui no Brasil. Ela faz uma medida muito próxima da superfície da madeira. Isso não é tão bom pelo seguinte, porque a madeira geralmente ela seca de fora para dentro. Então, provavelmente, o número que você vai ter espetando, você tem que elevar ele aí uns 2%, que provavelmente mais perto do centro da madeira vai estar um número diferente. O ideal, na verdade, é você espetar em diversas regiões da madeira para saber se está uma umidade uniforme aí, ou pelo menos dentro do limite que você possa trabalhar. Normalmente dá diferença de um ponto para o outro. Mas, sem mais delongas, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Para a gente medir aqui, eu separei alguns tipos diferentes de madeira com diferentes densidades também, para a gente poder verificar em todos os níveis como que o medidor de umidade funciona. Então eu tenho aqui um pedaço de pinos, que é bem mole, tenho aqui um pedaço de marfim e de sucupira, que elas têm uma média densidade, e assim, não vou falar qual tem mais, qual tem menos, pelo motivo que vocês vão entender daqui a pouco. E esse pedaço grande aqui, de garapeira também, que é uma madeira bem dura, e aí a gente vai começar inclusive fazendo teste por ela, já que ele vem por padrão ajustado da madeira mais dura para mais macia, então vamos começar com essa aqui. Bom, eu estou com a minha madeira aqui devidamente preparada, vou ligar aqui meu medidor de umidade, liguei, e aí vou fazer, ó, ele já está por padrão aqui, talvez não esteja pegando na câmera, ele já está por padrão aqui na letra A, que é a madeira mais densa, que é justamente o caso da garapeira, então a gente vai começar mensurando. Então eu vou espetar ela, fazer uma leve pressão, e aí ele deu para mim um número aqui. Vou segurar, apertei Hold e veio 4,9%. 4,9%. Tá excelente essa madeira, excelente. Mas é aquilo que eu falei. Talvez a madeira mude de lugar para lugar. Eu vou medir, eu vou soltar aqui, vou apertar Hold de novo para liberar, e aí eu vou medir a outra extremidade dela.
5,8%. Deu 1% de diferença. Por que isso acontece? Nesse caso aqui, essa madeira estava acomodada em pé no chão. Então, o pedaço que ficou encostado no chão, como estava em contato aí com o solo, ele acaba pegando um pouco mais de umidade do que a parte que estava em cima. Então, isso é normal, mas olha, ainda assim está dentro do que a gente precisa para trabalhar. Outro lugar que é bom a gente mensurar também é aqui no meio, ó, aqui no edge grain dela. Pega mais ou menos no meio, seguro 6%. É aquilo que eu falei, a madeira sempre está um pouco mais úmida no seu centro. Então, se você for só medir aqui em cima, considera aí 1 a 2% a mais do resultado que ele está dando aqui. Joe, agora eu tenho aqui duas madeiras de densidade média, marfim e a sucupira. Quando eu falei para vocês que eu não ia dizer qual tinha uma densidade de média alta e de média baixa, vocês vão entender agora o motivo. Por quê? É uma coisa que não é tão fácil assim a gente saber mexendo a olho e tal. A gente sabe quando a gente tem uma madeira muito dura, a gente sabe quando a gente tem uma madeira muito macia, mas quando a gente tem uma de média densidade, que é o caso dessas, não tem como eu saber exatamente se ela está médio para mais ou médio para menos. Isso me atrapalha na hora de medir? Não atrapalha. Porque assim, você não precisa ter um número absoluto, exato do percentual para você poder trabalhar. Quando acontecem situações como essa, como eu disse, aqui na escala B e C, no modo B e C, são para madeiras de média densidade. B para média alta, C para média alta. Errou! C para média baixa, perdão. Ah, mas eu não sei se o marfim tem uma densidade média alta ou baixa. Não tem problema, pega a letra B ou a letra C e vem aqui. Com certeza vai dar diferença, mas é uma diferença tão mínima que não vai te atrapalhar. Então aqui no caso, uma delas, que é o marfim, tem uma média baixa. E essa aqui, a sucupira, tem uma média alta. Eu vou medir as duas com os dois modos, no modo B e no modo C. Então vou começar aqui no modo B. Vou estar no modo B, vou espetar. Travei. Deu 4% de umidade. Vou liberar e agora eu vou fazer aqui na sucupira. 5,8. Agora eu vou mudar aqui para o modo C. Então seria para madeiras de densidade média-baixa. Vamos medir de novo mais ou menos na mesma região para a gente pegar ali o mesmo grau de umidade. Então, vim aqui, espetei 4,8. Deu 0,5% a mais. Deu, nem faz diferença, nem tem tanto problema assim. Vamos aqui na sucupira. 7,3. Tinha dado 5,8. Então deu 1,5% de diferença, também tranquilo, Joe. O que não dá para fazer, na verdade, é eu pegar uma madeira assim, mole, macia, como é o caso do Pinus, e medir aqui no modo A, que seria o modo para madeira de alta densidade, porque realmente a diferença vai ser muito grande. E vice-versa também. Mas nesses casos aqui, que eu fico na dúvida se é um ou outro, não tem problema. Vocês viram aqui que a diferença é bem pequena. Ufa! Para a gente finalizar então o nosso teste, eu vou utilizar a madeira mais comum de todas, que a gente mais encontra por aí, que é justamente o Pinus. Pinus, que é uma madeira bem mole, bem macia. Então, para fazer o teste com ela aqui com o medidor de umidade, eu vou ligar e vou colocar no modo D, que é para madeiras macias. Então, no caso aqui de pinus, de cacheta, por exemplo. Vou vir aqui, vou espetar, travei. 8,9%. Tá ótimo. Só porque a gente está fazendo teste com o espetar do outro lado também. 8,4%. Tá bem uniforme aqui. Mas vou aproveitar para fazer um teste com vocês aqui. O que eu vou fazer? Tá aqui nosso pedaço de pinus. Beleza, medimos já, tá legal. Olha que interessante. Eu vou, nessa metade aqui, dar uma borrifada de água, né? Agora, eu vou medir de novo essa região aqui, que eu acabei de umedecer com água. Vocês lembram que tinha dado 8,9%, né? 8 alguma coisa. Vamos ver se agora vai manter esse número? Vou espetar. Deu 26,3%. Só porque eu dei essa borrifada de água aqui. É isso que eu falei, a questão dele medir muito a superfície das coisas. Caso você tenha pego uma madeira que tomou chuva, ou uma madeira que você deixou guardada e tomou chuva, se você for medir ela logo na sequência, você vai tomar um susto. Porque vai estar realmente aparecendo aqui que ela está encharcada, você não vai poder usar. Mas assim, calma. Porque uma madeira que ela molha com a chuva,
não é uma madeira perdida, não é uma madeira que vai depois que secar empenar e tal. Se isso ficar muito tempo, talvez aconteça, mas no geral não vai acontecer nada. Por quê? Diferente de quando a madeira a árvore está plantada, está com a raiz dela no solo, ela está o tempo todo absorvendo água. Então ela está o tempo todo com bastante líquido dentro dela. Já em relação à chuva é uma coisa esporádica, que não dura o dia inteiro também. Então, ainda que ela tome bastante água aí numa chuva, fique exposta, provavelmente a água não vai conseguir penetrar muito dentro da madeira, vai ficar mais na região da superfície. E quanto mais densa for a madeira, menos ainda ela vai penetrar. Então, se por exemplo, você tem uma madeira aí que tomou uma chuva e tal, você não perdeu essa madeira. Deixa ela num lugar aí que ela possa secar tranquilo, e aí nesse caso sim, em alguns dias a madeira vai estar no jeito para você trabalhar. Tudo bem. Algumas considerações finais, Joe. Vale a pena você ter ou não uma dessa aqui? Vai de caso a caso. Eu mesmo levei bastante tempo para comprar uma. Se você mora aí perto ou na região onde tem alguma madeireira que trabalhe com madeira seca, madeira para mobília, eu acho que você não precisa investir nesse equipamento aqui. Provavelmente você vai estar bem seguro. Agora, se você é uma pessoa que pega a madeira na rua para guardar, ou então você não tem acesso a uma madeireira como essa, ou então você quer economizar, porque sim, madeira seca é bem mais cara que a madeira úmida. Você quer comprar ali uma madeira úmida para guardar, tudo, aí é interessante você ter um aparelhinho como esse aqui. Enquanto a gente está gravando o vídeo, ele está numa faixa aqui de R$150. Mas assim, ele não é um item essencial. Ele serve mais para esses casos que eu falei para vocês. Apesar de eu ter um desses, eu usei muito pouco. É mais quando eu pego uma madeira da rua, alguma coisa assim. Então é isso, Joe. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu juro que eu vou te responder, ou então até fazer um vídeo como eu fiz no caso agora com a pergunta do Romero. Então vou pedir novamente para você martelar seu dedo no like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, e a gente se vê na próxima, beleza? Aqui é o Thor falando, tchau!